Seja muito bem-vindo ao podcast da Igreja Verbo da Vida Praia Grande. Seja fortalecido pela palavra da fé. Entrar aqui e sair da mesma forma que entramos, amém? Porque a palavra ela vem, irmãos, para nos curar e nos libertar daquilo que é mortal. Quantos foram curados aqui? Amém. Salmo, irmãos, 107, versículo 20 vai dizer isso. Salmo 107, versículo 20 vai dizer isso. Que ele enviou a sua palavra e nos curou e nos que era mortal. A palavra de Deus sendo enviada para nós, ela nos liberta do que é mortal. Amém, irmãos? Aleluia. Então eu queria começar com o texto na tela. Eu gosto de pegar com esse tipo de microfone que eu não fico segurando, não fico preso aqui. Amém? De repente dou um pulo em cima de você. Tudo certo. E as coisas continuam funcionando. Amém, irmãos? Aleluia. Então eu quero começar com o texto 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, se não me falha a memória, 2 Timóteo 3, 16, a minha pôr na tela para mim, isso, aleluia, diz que toda a escritura, diga a palavra de Deus, diz de novo a palavra de Deus, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a e para a educação na justiça, e o tema da nossa mensagem é educação na justiça. Amém, irmãos? Porque você foi salvo um dia, quantos aqui foram salvos pela graça? Amém. Quantos aqui se encontraram com Jesus Cristo? Amém. Aleluia, uma vez que você se encontrou com Jesus Cristo, irmãos, você agora é nova criatura, você passou da morte para a vida. Obrigado pelo teu glória a Deus, ainda que tímido. Mas você passou da morte para a vida, irmãos. Aleluia. Talvez você não saiba da transformação no ambiente sobrenatural. Mas, irmãos, você foi liberto de uma vez por todas das garras de Satanás, que vinha oprimindo você na sua vida, mas há séculos, os seus ancestrais, irmãos, gerações foram oprimidas pelo diabo. Mas chegou em você, Cristo chegou em você. E porque Cristo chegou em você, tudo mudou. Amém, irmãos? Cristo chegou para você, tudo mudou. A Bíblia diz que o povo passou 430 anos no Egito. E quantas gerações nós passamos em 430 anos? Aleluia. Obrigado, mano. Aleluia. Quem sabe faz ao vivo. Aleluia. Aleluia. Quantas gerações nós passamos em 430 anos, irmãos? Aquele povo entrou no Egito como convidado, porque o diabo dá as pessoas. O diabo convida, oferecendo até coisas boas. Aqui vocês terão fartura, aqui vocês terão terras para vocês. Aqui vocês terão um ambiente agradável. Mas, irmãos, o diabo ele sempre tira com a outra. Quando você pensa assim, as coisas estão dando certo, rapaz, às vezes eu sou até um pouco ignorante quando eu falo com alguém assim, a respeito de, rapaz, você está sumido da igreja, aí a pessoa diz assim, trabalhando muito, pastor. Eu digo, rapaz, só você que trabalha. Vocês, tudo aqui preguiçoso, conseguiu vir na igreja? Ninguém trabalha aqui, né? Só a pessoa que não está conseguindo, está trabalhando demais. Sabe, é uma desculpa que nós damos, e na verdade o diabo ele nos enche de trabalho. Isso foi uma estratégia de Satanás lá, quando o povo começou a pensar em sair do Egito. Aí o faraó falou assim, vamos encher eles, vamos dar mais trabalho para eles, para que eles estejam bem ocupados e não pensem em besteiras. Amém? E aí o diabo começa a ter propostas, começa a oferecer coisas. Para quê? Para desviar o foco daquilo que Deus tem para a tua vida e para a minha vida. Porque Deus tem coisas muito maiores para você do que você pode pensar ou imaginar. Você entende isso, irmãos? Às vezes você está para conseguir uma casa, e Deus tem mansões e casas e palácios para você, e você está sonhando com uma casa. Às vezes você está para conquistar, e Deus tem exércitos para você, carros, cavalos, tudo que você precisa, irmãos, e muito além, está nas mãos do Senhor para você. Por isso que a Bíblia diz que Ele é poderoso para fazer muito mais abundante, além de tudo quanto nós pedimos. Amém, irmãos? Então, uma vez de novo, você passa da morte para a vida. Uma vez nascido de novo, você passa de escravo do pecado para filho de Deus, herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo, de todas as coisas da terra, porque os céus é o céu do Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. Além disso, na vida você ainda tem vida eterna com o Senhor para sempre.
Mais uma vez nascido de novo, irmãos, nós recebemos todas essas coisas, e como foi dito hoje, no livro de Gálatas vai dizer que até o momento em que o herdeiro é menor, em nada ele difere do servo. Por quê? Porque ele não sabe como usufruir das coisas que Deus tem para ele. Então é necessário ele ser educado na justiça. Amém? Uma vez passado da morte para a vida, nós fomos justificados. Romanos capítulo 5, versículo 1. Você pode pôr na tela para mim, por favor? Romanos capítulo 5, versículo 1. Romanos 5:1. Romanos 5:1. Vai dizer: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Quantos foram justificados aqui? Amém. Então nós fomos justificados mediante a fé. Mas uma vez justificado, irmãos, talvez nós não compreendemos na íntegra o que é a justificação em Cristo, a remissão dos nossos pecados, de uma vez por todas, irmãos. Nós não temos mais que sofrer. Quantos aqui gostam de sofrer? Ninguém vai levantar a mão? Ninguém aqui gosta daquela canção, que é vitória, vai chorando, geme e chora. Ninguém gosta dessa canção? Ninguém quer mais isso? Ninguém quer chorar, gemer e chorar? Aleluia! Mas por que, irmãos cristãos, ainda nascidos de novo, ainda sofrem? Porque de repente não foi educado na justiça, não entendeu quem é, o que tem, o que pode em Deus. Amém, queridos? Nós ouvimos aqui também por esses dias que outrora a religião nos levava para um ambiente em que nós pensávamos que humildade era não ter nada, era ser pobre, era ser miserável, porque do pó nós viemos, para o pó voltaremos. Legal, nós voltaremos, o corpo vai para o pó, mas o espírito vai para Deus, irmãos, e jamais haverá falta de alguma coisa. Amém. Por isso é necessário nós sermos educados na justiça, e a Escritura diz, toda a Escritura é inspirada por Deus. Para quê? Para ensinar, para exortar, para corrigir e para educar na justiça. Pessoal, como eu posso ser educado na justiça, irmãos? Observando a palavra de Deus. A palavra vai nos educar na justiça. Romanos capítulo 1, versículo 16, por favor. Romanos 1, 16. Pois não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o quê? Poder. O Evangelho é o quê? Poder. Eu não sei, alguns aqui são da minha fase de idade aqui, que nasceu por volta de 2005, mais ou menos. Alguns aqui gostaram, de repente gostavam muito de ver a Liga da Justiça, onde os poderosos resolviam os problemas da humanidade. Alguém aqui viu Liga da Justiça, não? Vocês viram Liga da Justiça. Aleluia, vocês não é da era Teletubbies. Vocês são da era Liga da Justiça. E olharmos para aquelas pessoas e nós desejávamos ser aquilo. O super-homem que tinha o peito de aço e que não tinha nada que conseguia perfurar ele, porque ele era o homem de aço. O homem poderoso. Né? E até admirávamos o... Na verdade, Batman nada é do que ciência. Né? Mas nós admirávamos aqueles caras, nós achávamos que eles eram os heróis. E eu ainda peguei o tempo do Capitão Planeta. Água, fogo! Aleluia! Isso porque eu nasci em 2005, hein? Sabe, irmãos, a união dos poderes. Ó, se levantou o Capitão Planeta. E como eu gostava de ver aquilo, porque eu gostava de ver aqueles caras resolver os problemas da humanidade. Mas a Bíblia diz que o Evangelho é poder, nós ouvimos isso como algo comum. Mas deixa eu dizer algo para você, o Evangelho é poder para mudar situações. O Evangelho é poder para transformar vidas. O Evangelho é poder, irmãos, para transformar cidades, nações. O Evangelho é o poder de Deus e Ele está em nossas mãos. Aleluia! Por isso Paulo disse, não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é poder para o quê? Para a salvação. O Evangelho é poder para a transformação. O Evangelho é poder para a cura. O Evangelho é poder para a libertação. O Evangelho é poder para a provisão, irmãos. Mas porque ainda tem gente reclamando, irmão, chorando as mínguas, dizendo que não vai dar, não vai conseguir. Aí, porque ainda não foi educado na justiça. Nós precisamos ser educados na justiça, amém, irmãos? Amém. Aí Paulo diz no versículo 17, pula para o 17, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho.
Então, se você quer ser educado na justiça, você precisa ser educado no Evangelho. Amém, queridos? É por causa disso, se você ainda nunca compreendeu por que eu venho à igreja, por que eu sento durante 1 hora, durante 40 minutos para ouvir uma pregação, porque você está sendo educado na justiça, porque a justiça de Deus se revela na pregação do Evangelho. Amém, irmãos? Ouvindo o Evangelho, irmãos, faz com que você compreenda quem verdadeiramente é. Qualquer coisa. Durante o curso da sua vida, alguém disse a você que você não ia valer nada. Amém? Eu brinquei aqui ontem e disse, tentei contar uma história para o carroceiro, o jumento começou a chorar, eu parei. Porque às vezes você, irmãos, a sua história não é tão boa. Às vezes, irmãos, o ciclo da vida te trouxe a lugares ruins. Amém? Às vezes, sabe, irmãos, como é que eu posso dizer? Um legado de destruição veio, um legado de miséria veio. E você veio de um legado de miséria. Às vezes foi assim. E olhando para você, alguém dizia, ei, esse aí não vai dar em nada. Quantos aqui já olhou para si mesmo e pensou, rapaz, será que um dia eu chego a algum lugar? Né? Eu me lembro com 13 anos de idade, eu chorando, conversando com Jesus, que eu nem conhecia, porque nem crente eu era, nunca tinha ouvido falar de Deus na minha vida. Mas eu conversando com Jesus, dizendo, será que um dia eu terei uma vida de dignidade? Sabe, queridos, o Evangelho muda totalmente a tua mentalidade. O Evangelho vem e faz com que você se sinta poderoso. Não vou dizer o todo-poderoso, porque o todo-poderoso é o que está em você. Mas o Evangelho vem e tira de você todas as impossibilidades. Sabe, aquilo que outrora era impossível pela carne, hoje pela fé. Porque o Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus. Então, pela fé você alcança tudo aquilo que Deus disse que você pode alcançar. Amém, irmãos? Pela fé, mais um coitado. Por isso a Bíblia diz, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, porque o justo viverá pela fé. O justo vive pela fé. O justo não vive mais pela sua própria força. O justo não vive pelo seu salário. Aleluia. Alguns aqui, irmãos, se nós analisarmos, tem pessoas que têm salário mínimo, irmãos. Se você colocar na ponta do lápis, ninguém vive com salário mínimo. Como é que pessoas... Porque o justo vive pela fé. Aí o salário mínimo estica, irmão, igual chiclete. E vai longe. E paga as contas, e supre necessidades. E sabe, irmãos, a pessoa consegue viver e viver feliz. Por quê? Porque o justo não vive pelo salário. O justo vive pela fé. E eu não vou falar de salário mínimo, irmãos, porque pessoas que ganham milhões passam necessidades. Se não conhecerem a Deus, vão passar perto. Mas se conhecerem ao Senhor, se souberem de fato quem é o seu supridor, irmãos, se forem educados na justiça, mais terão necessidade. Amém. De contar as minhas histórias, não porque são boas, mas porque são minhas. Né? Não posso contar histórias alheias. De você estar passando por determinada necessidade, ainda que seja mínima, como uma situação de estar numa rodovia precisando de uma carona. E você dizer ao Senhor, Senhor, envia uma carona para mim. E sabe, irmãos, eu não fiquei fazendo assim com o dedinho, eu só disse, Senhor, envia uma carona para mim, você é poderoso para enviar uma carona para mim. E sabe, irmãos, parar carro no meio da rodovia sem ninguém acenar para eles e dizer para onde você está indo. Sabe o que é isso, irmãos? Essa é a provisão de Deus. Essa é a provisão de Deus. Porque às vezes, mesmo sem você ter condições, você sabe que você tem Deus e tudo que você precisar vai chegar nas suas mãos. O que é que nós estamos fazendo? Nós estamos sendo educados na justiça. Amém, irmãos? Nós estamos sendo educados em Deus. Nós estamos sendo educados na verdade. E sabe, a justiça de Deus, ela vai te livrar daquilo que é mortal. Porque a palavra nos foi enviada. Está comigo? Porque a palavra nos foi enviada, ela nos sarou. E de uma vez por todas nos sarou daquilo que era mortal. Então, quando vier surtos, irmãos, quando situações vierem, sabe, nós pregamos aqui durante todos esses dias sobre a Páscoa do Senhor. E o que é a Páscoa? Porque é uma festa, irmão. Por quê? Porque
quando o anjo da morte passou, o povo de Deus foi guardado da morte. Aí Deus disse ao povo, agora todos os anos vocês devem celebrar, todos os anos. O que ele quis dizer? Isso vai ser perpétuo, ou seja, vocês vão viver para sempre. Todos os anos vocês vão celebrar a Páscoa, porque a morte passou por vocês, mas não alcançou vocês. Aí confiante no Senhor, irmãos, pode vir o surto que vier, pode vir a crise que vier, pode se levantar o governo que vier, irmãos, pode vir a economia que vier, eu estarei seguro. Isso é educação na justiça. Que é a prova disso, irmãos, o mundo foi destruído um dia. Como sabe que o mundo foi destruído? Havia um justo lá. O mundo foi todo destruído, todos os homens pereceram. Todos os homens pereceram, mas Deus achou Noé um justo. E no meio de um dia, irmãos, todo destruído, mas Deus achou um justo. Deus poderoso. Você está aqui, irmãos? Diante da situação, diante da destruição de Sodoma, ei, Deus vai lá anunciar ao seu servo Abraão a destruição de Sodoma, porque não virá destruição sem ser anunciada para você primeiro. Aleluia. De repente, olha, um tsunami está para se levantar, Deus fala para você primeiro, ei, se muda da Praia Grande. Aí você nem sabe, uma inclinação, eu amo tanto Praia Grande, mas surgiu uma situação, eu vou morar lá em São Paulo. Não vai vir tsunami não, viu, irmão? É metafórico. Tranquilo. Amém? É só uma metáfora. Amém, irmãos? Pode ficar todo mundo tranquilo em Praia Grande. Amém? Mas, de repente, uma situação que ainda está para acontecer, Deus vai anunciar aos seus. Porque Jesus, em João, capítulo 15, versículo 15, se não me falha a memória, ou 16, ele diz, eu não chamo mais vocês de servos, mas eu chamo vocês de amigos. Porque os servos não sabem o que faz o seu Senhor, mas a vocês tem sido revelado todas as coisas. E sabe, antes da destruição chegar, vai vir revelação para você. Deus vai anunciar para você, como anunciou a Abraão. Abraão vai vir destruição sobre Sodoma. E Abraão se inclinou ao Senhor, intercedeu ao Senhor. E se tiver 50 justos lá? Se houver 50 justos lá, eu não vou destruir por conta dos 50. Sabe o que é isso, irmãos? Onde tem um justo não tem destruição. Nossa, a sua empolgação, meu Deus do céu. Você precisa animar mais o pregador, irmãos. Aleluia. Aonde tem um justo não tem destruição. Chorando. Mas você passa por lugares, você tem família, existem pessoas em sua volta que não conhecem o Senhor, irmãos. E você chega em um lugar onde a destruição é iminente. Você chegou lá e aonde tem um justo, a destruição tem que acabar. Mas se tiver 30 justos, não vou destruir por causa dos 30. Se tiver 20 justos, não vou destruir por causa dos 20. E Deus entrou na cidade justa e tirou da cidade. Antes de destruir a cidade. Então é importante nós entendermos, irmãos, nós sermos de fato educados na justiça de Deus. Onde está a justiça de Deus? Aleluia. Diga, eu sou justiça de Deus. E eu nem estou ensinando justiça de Deus. Tem uma matéria no Rema. A justiça de Deus. Quem já fez o Rema? Quem já fez a matéria Justiça de Deus? Aleluia, é uma matéria muito boa, vai te dar muitas riquezas. Você vai entender verdadeiramente quem você é. Amém, irmãos? Então, aonde tem um justo, irmãos, a destruição tem que ser. Aonde você está, irmãos, a paz tem que ser estabelecida naquele lugar. Mas deixa eu te falar um negócio agora. Agora, de repente, não vai ser tão empolgante assim, tá bom? Mas eu vou entrar, eu sou pastor, eu tenho que fazer essas coisas. Aleluia. Você foi chamado para ser justiça de Deus, mas também para andar justo. E às vezes, hoje eu conversava um pouco com o pastor Neemias, eu dizia, pastor, o que você tem que os pastores vai tudo congregar na tua igreja? Tem um monte de pastores que vai para congregar lá com o Neemias. Eu falei, o que você tem? Daqui a pouco estou indo lá também. Não. Se Deus mandar só, senão... Mas no meio da nossa conversa, irmãos, ele falou assim, o segredo é cumprir princípios. O segredo da prosperidade, irmãos, o segredo de você usufruir das bênçãos do Senhor
você cumprir princípios, é você andar como justiça de Deus. Amém? E andar como justiça de Deus, nós temos sido educados na justiça, irmão. E ser educado na justiça é ser educado pela palavra de Deus. Amém? Quando alguém diz, ei, você é educado na justiça, sim, eu sou educado na palavra de Deus. Porque no mundo não tem justiça, você tem visto quantas injustiças há no mundo. Mas a verdadeira justiça está na palavra de Deus, por isso que a própria palavra, ela coloca a igreja numa posição de coluna e baluarte da verdade. Amém, irmãos? Porque de fato a justiça está na Deus. Mas se nós somos justiça, nós temos que andar como justos. Amém, irmãos? Nós precisamos andar com base naquilo que nós temos recebido, com base naquilo que nós temos, irmãos, ouvido da palavra de Deus. A irmã Lena disse, quem creu em nossa pregação? É necessário, irmãos, ouvir a palavra de Deus e reter para si. Porque se eu andar como justiça de Deus, deixa eu falar algo para você, queridos. Vai haver a oportunidade de eu descascar o meu casamento. Vai haver a oportunidade, irmãos, de eu gritar, de eu agredir. Mas sabe de uma coisa, irmãos? O que anda na justiça de Deus, ele anda na palavra. E a palavra diz que eu devo amar. A palavra diz que eu devo amar. Ei, a palavra diz que você deve amar. Quando você não está andando em amor, você está andando em injustiça. Um amém bem baixinho. Fazer como os ministros. Eu vou beber água para você refletir. Tá bom. Se eu fui educado na justiça. Aleluia. Efésios capítulo 5. Versículo 25. Não precisa ler não, só estou falando aqui, parafraseando. Se Efésios capítulo 5, versículo 25 diz que eu devo amar a minha esposa como Cristo amou a igreja, sendo capaz de dar a minha vida por ela, irmãos. Sabe de uma coisa, irmãos, quando eu brigo, quando eu agrido verbalmente, eu não justiça, porque eu fui educado na justiça, mas eu não estou praticando a minha educação. Os améns diminuíram, a empolgação diminuiu, mas eu entendo que você está sendo educado na justiça. Põe de novo o texto, por favor, o texto de 2 Timóteo 3,16. Vou ler de novo para você, tá? Para você entender esse segundo tempo. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. Diga para o ensino. Diga para a repreensão. Pronto, vamos continuar por aqui. Aleluia. Nós estamos sendo educados na justiça, amém, irmãos? Então, se você se sentir repreendido, fique tranquilo. O Senhor está ajudando você. Amém, irmãos? Aleluia. Se a Escritura diz, irmãos, a Escritura me ensina, olhando para a vida de Davi, a Escritura me ensina que eu jamais posso me levantar contra uma autoridade de Deus. Davi teve a oportunidade de se levantar contra Saul, irmãos, por muitos motivos. Mas todas as vezes ele dizia, jamais levantarei a minha mão contra uma autoridade de Deus. Então, quando qualquer um de nós se levanta para falar mal de uma autoridade, não estamos andando em justiça. Aleluia! Aleluia! Deixa eu falar algo para você. Interessante, todos nós congregamos em uma igreja, entenda o que eu estou falando aqui, eu não estou puxando a sardinha. Entende esse verbo? Legal. Mas quando você é estabelecido por Deus em uma igreja, você é colocado em uma igreja, deixa eu explicar algo interessante para você. Eu ouvi muito minha mãe falar isso. Eu sou filho de pai. Meu pai saiu de casa quando eu tinha 8 anos de idade. Então eu fui criado durante quase toda a minha vida sem pai. Não chora não, relaxa, eu vou pular essa frase, essa parte aqui, tá bom? Mas eu não tinha nem costume de chamar alguém de pai. E todas as vezes que meu pai vinha, aparecia uma vez a cada 2 anos, uma vez a cada 3. Às vezes passava 5 anos sem aparecer. Mas quando meu pai aparecia, minha mãe me forçava. E dizia, peça a bênção ao seu pai. Eu dizia, o quê? Quem? Ela dizia, ele é o seu pai. Deixa eu falar algo interessante para você, irmãos. Você não escolhe a família que nasce. Alguém aqui escolheu? Se escolher, seria filho de Elon Musk. Se eu pudesse escolher, seria filho de Elon Musk. Tava, né?
Eu lembro de Julinha criança pedindo para mim assim, pai, o senhor me dá um foguete? Eu poderia dar um foguete a ela, se eu fosse filho de Elon Musk. Nós não escolhemos a família em que nascemos, irmãos. Nós não escolhemos a família que nós fomos estabelecidos nela. Independente, seus pais podem ter todos os defeitos do mundo, eles são os seus pais. E não se levanta contra os seus pais. Amém, queridos? Não se levanta contra a autoridade, porque toda a autoridade é divinamente constituída pelo Senhor. Toda a autoridade. Você está comigo? Toda a autoridade. Hoje nós vemos uma divisão política no país, e isso é aceitável, porque é política, porque é uma democracia. Somos nós quem escolhemos os nossos governantes. Então posso escolher ter o Caio como meu governante ou não. É uma escolha minha. É um país democrata. Amém? Mas quando Deus constitui uma autoridade sobre a sua vida, irmãos, honre essa autoridade. E quando eu digo honrar essa autoridade, vai muito além do que estamos fazendo. Você está sendo educado na justiça? Aleluia. Mas por que eu falei só para os maridos, né? Para amar a esposa? Aleluia. Porque a Escritura também diz para a esposa honrar o marido. E quando nós não estamos andando nisso, nós não estamos andando em justiça. E nós fomos chamados para andar em justiça, queridos. De todas as formas, nós fomos chamados para andar em justiça. Sabe quando você está sozinho? E aí você se revela quem você verdadeiramente é. Será que você está andando em justiça, amados? Porque nós fomos chamados como justiça de Deus. E aí, às vezes, nós não fazemos nada para vivenciar, para cumprir a vontade do Senhor, mas nós queremos que todos os benefícios dele caiam sobre nós. Sabe, irmãos, a bondade de Deus, ela é infinita. E a misericórdia de Deus, ela jamais acaba. E pela misericórdia de Deus, nós somos o que somos. Amém. Pela misericórdia de Deus, nós fomos justificados. Totalmente pela misericórdia. Amém. Porque graça é algo que você recebeu sem merecer. Porque estando nós ainda mortos em nossos delitos e pecados, Ele nos deu vida. Quem deu? Ele. E o que nós fizemos para merecer nada? Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, Ele nos deu vida. Amém, irmãos? Então nós somos justificados por Ele. A bondade de Deus é muito grande. Se você está andando em injustiça, se arrependa hoje. Amém, irmãos? Aproveite quando nós estivermos cantando, ninguém vai perceber. E comece a cantar, me perdoa. Quanto tempo que eu perdi, me perdoa. Ninguém vai perceber que você está se derramando ali, entregando. Aleluia. Deus é fiel e justo para te perdoar os pecados e te purificar de toda injustiça. Sabe, irmãos, quando nós não andamos em justiça, eu já li, vou recitar de novo, nós fomos justificados mediante a fé em Jesus Cristo. E a Bíblia diz que uma vez justificado, nós temos paz com Deus. Então, uma coisa que a justiça traz é paz. Se você está andando em turbulência, irmãos, de repente você não esteja andando na justiça. Você está comigo? Porque quando você anda naquilo que Deus te chamou para andar, irmãos, o mundo pode ser totalmente injusto com você, mas haverá paz no seu coração. As adversidades podem vir contra você, irmãos, nós estamos no mundo. O próprio Senhor Jesus disse, olha, aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem que construiu a sua casa sobre a rocha. Aí Jesus fala sobre as turbulências que vêm sobre essa casa. Ele diz, olha, vai vir a chuva, vai soprar os ventos, os rios vão bater contra aquela casa, mas aquela casa não vai cair. Vai haver paz naquela casa, irmão. Eu vou parafrasear para você o que ouve a respeito da justiça e anda na justiça. Ei, as turbulências podem vir. Por isso Jesus disse aos seus discípulos, vocês tenham dito, para que vocês tenham o quê? Paz, diga paz. No mesmo texto ele diz, no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, porque venci o mundo. Então as aflições virão,
Mas Jesus disse, essas coisas eu vos tenho dito, ou seja educado na justiça, seja educado na palavra, e vocês terão paz. Mas aí quando eu não ando em justiça, aí vem problema conjugal, briga no casamento, problema com a família, meu Deus, problemas com o vizinho. Esse meu vizinho. Eu me mudei, eu moro do lado do cemitério vertical em São Vicente, meus vizinhos estão sempre dormindo. Que é isso, Michele? Eu não tenho problema com os vizinhos, meus vizinhos estão sempre dormindo. Meu filho coloca a cara na janela e fala, cadê todo mundo? Eu digo, estão dormindo, filho. Está todo mundo dormindo. Às vezes seu vizinho não está dormindo. Às vezes seu vizinho é um cri-cri, vou dizer assim, posso dizer assim? Mas se você anda em paz, você não tem problema com o vizinho. É interessante, irmãos, nós trabalhamos, lidamos com pessoas, e às vezes nós recebemos recomendação de pessoas. Eu vou fechar um negócio aqui com o Caio e o Michele, esse cara aí. Ninguém aguenta ele, o cara é chato, é isso, é aquilo. Eu digo para a Michele, rapaz, comigo vai dar certo. Aí eu começo a negociar com o Caio, a gente vira melhores amigos. Porque nós começamos a conversar e tudo começa a dar certo. E sabe, irmãos, de repente ele vem sujou a moto aqui. Rapaz, sujou, cara. Mas ele veio xingando tudo. Eu falei, rapaz, fica tranquilo, nós vamos dar um brilho nela que tu nunca viu na vida, cara. Peço que nos perdoe, nós vamos dar um brilho nela que você nunca viu na vida. Rapaz, nós estamos aqui para te servir, rapaz, não é para te prejudicar, não. O cara bravo. O cara amansou. Nos favoreceu. Tinha um material que nós tínhamos que rodear lá o prédio todo. Ele disse, não, pode entrar, pode passar por dentro da minha casa. Foi ou não foi? O que é isso? Não importa, eu não vou ter problema com ele. Ele queria brigar. Já viu um cachorro quando quer brigar sozinho, fica correndo atrás do rabo? Ele ficou correndo atrás do próprio rabo de rapaz. Comigo você não vai, eu vou lavar sua moto. Findou, nem lavou na moto do cara. Ele diz, não. Ofereceu água pra gente. Não precisa lavar não, cara, fica tranquilo. Não, desculpa aí eu ter me alterado. Falei, rapaz, tá em casa, cara. Queria brigar. Vai brigar com quem? Quando você anda na justiça, irmãos, a paz te acompanha. Já pensou chegar no culto domingo de olho roxo? E falar para você, foi uma situação no trabalho. O homem grandão, irmão, eu ia apanhar. Se eu não andasse na justiça, é certo que eu ia apanhar. Homem grandão. Aí eu chegava aqui num acidente de trabalho. Caí da escada. Não, irmãos, quando nós andamos na justiça de Deus, nós andamos numa vida de paz, nós andamos numa vida de alegria, irmãos. Nós voltamos para a nossa casa feliz, dizendo como Deus é bom comigo. Aleluia, você não vai sozinho, você não vai ter problema no seu trabalho, você não vai ter problema no mundo, irmãos. Porque você anda na justiça de Deus. Amém, queridos? Você anda na justiça de Deus. Deixa eu voltar para o começo e ler para você a definição de justiça. Aleluia, porque até agora eu não li nada ainda, né? Meu Deus do céu, que pregador é esse? Hein? Aleluia. Definição de justiça, vamos lá. Justiça no dicionário da língua portuguesa, ou melhor, o dicionário da língua portuguesa define justiça como conformidade com o direito. Diga direito. É a virtude de dar a cada um aquilo que é seu. Então você foi feito justiça, irmãos, tem coisas suas aí para você. Amém. Justiça no grego é dikaisune, que é definida pela concordância Strongs, num sentido amplo como o estado daquele que é como deve ser, condição aceitável a Deus. Agora eu achei interessante essa definição Strongs. Irmãos, aquele que é
como deve ser. Sabe, nós fomos chamados como igreja de Deus, nós fomos chamados, irmãos, para fazer a diferença na terra. Nós fomos chamados para andar em paz. As pessoas, elas vão olhar para nós e vão dizer, eu quero o que você tem. Porque eu vou para barzinho final de semana, eu tento o troco de namorado, eu troco de relacionamento, mas eu não sou feliz. Aí você diz, ei, vem para cá, vem para o meu time, porque aqui nós temos felicidade, ainda que a figueira não floresça, ainda que o fruto da videira minta, ainda que não haja gado no curral, nós nos alegramos no Deus da nossa salvação. As pessoas vão dizer, ei, eu quero o que você tem. Por quê? Porque nós andamos como aquele que sabe quem é. Amém, irmãos? Nós andamos como justiça de Deus. Aleluia. Andamos, o que mais ouvimos nesse seminário é, nós não somos daqui. Ah, mas o preço do café está caro, e daí? Posso comprar. Aleluia. Eu posso comprar. Nós podemos comprar. Amém. Você sabe que eu já ouvi, alguém já perguntou para mim, pastor, nós ainda vamos fazer café na igreja? Porque é caro, né? Deixa eu falar para você. Se eu disser para você, domingo que vem, traga um pacote de café para nós, eu vou ter mais de 50 pacotes de café na igreja, porque você pode comprar. Ó, o cara está dizendo que café é gourmet, tá? Não me apareça com tiradentes. Nós podemos comprar, irmãos, porque nós não somos daqui. O nosso reino, a nossa pátria é celestial. Aleluia. A nossa fonte não é aqui, irmãos. Malaquias 3, versículo 10, a irmã leu. A Bíblia diz, irmãos, que quando nós entregamos os nossos dízimos e as nossas ofertas, o Senhor abre a janela do céu e derrama bênção sem medida sobre nós. A bênção vem sendo derramada sobre nós, irmãos. O que é isso? A janela do céu sendo aberta para nós. Nem sei se está nesse texto, está no próximo versículo, eu acho. Aí, a janela do céu está sendo aberta para nós, irmãos. Bênçãos sem medidas estão sendo derramadas para nós. E você aí, preocupado com o preço do café? Do arroz. Vamos comer arroz? Vamos tomar café? Vamos comer picanha? E Michele não está prometendo, porque você pode comprar. Vai comprar não, irmãos. Amém, irmãos? Isaías capítulo 1, versículo 9, se não me falha a memória, vai dizer o quê? 1:19, obrigado. Bom ter escola de ministro aqui do lado. As enciclopédias bíblicas estão aqui. Isaías 1:19 vai dizer o quê, irmão? Se nós quiser. Cadê Isaías 1:19? Se quiserem, quantos querem? Vou perguntar de novo, quantos querem? Se vocês quiserem e vocês ouvirem, vocês vão comer o melhor dessa terra. Aleluia. E agora, Jesus, até o ovo. Aleluia. Fui comprar ovo esses dias, estava lá uma promoção, R$18 a cartela. Rapaz, que barato. Aí fui ver o ovo desse tamanho assim, ó. Eu disse, rapaz, quanto é o ovo de verdade? Aí, não, o de verdade é R$25. Tamanho comum, tamanho padrão, né? Jumbo, é comum só. É o jumbo, é só comum. Mas o de 18 era desse tamanho aqui. Rapaz, é quase isso. Nós podemos comer o melhor. A gente pode comprar o jumbo, para que comprar o... Amém, irmãos? Porque a Escritura diz isso, isso é andar como justiça, irmãos. Isso não é arrogância, não é soberba, não é pensar que tem um rei na barriga, embora nós temos o rei na barriga. Amém, irmãos? Quantos aqui tem o Espírito Santo habitando dentro de você? Amém. Quantos ele é o rei dos reis? Então, você tem o rei na barriga? Amém, irmãos? Glória a Deus. Você está feliz com Jesus, irmãos? Amém. Você está feliz em ser justiça de Deus? Devemos andar como tal,
queridos. Devemos nos posicionar como justiça. Não mais andando como meninos, agitados de um lado para o outro, mas andar como justiça de Deus. Andar como quem sabe quem é. Irmãos, o diabo não pode te parar mais. O diabo não pode te impedir de chegar. O diabo não pode nada contra você, irmãos. Ele não pode segurar as bênçãos de Deus que vêm sobre você. Às vezes, coisas presas, coisas erradas. Ei, saiba quem você é. Estava conversando com algumas pessoas do Rema, e eu falando sobre a ministração final, que dá um friozinho na barriga daqueles que vão ministrar, né? A última matéria, que é ministrando a palavra. E eu dizendo, rapaz, a pessoa falou para mim assim, rapaz, eu já tremo hoje, já. Estamos no 3º mês de Rema. E a pessoa já está tremendo, que é para o ano que vem ainda. Eu disse, fique tranquilo. Porque daqui até lá, você vai receber tanta informação. Mas tanta informação. Que quando você chegar lá, você vai desejar falar. E a campanha vai ter que tocar, para você parar e tocar, e tocar, e tocar. Porque você não vai querer parar de falar da bondade de Deus. Eu fiz o Rema em 2008, 2009. Eu concluí em 2009. Quando eu fui ministrar em 2009, eu ministrei o tema, eu lembro até hoje, chama Consciência de Aliança. Eu ministrei sobre consciência de aliança. Por quê? Porque o Rema me mostrou quem eu era, o que eu tinha e o que eu podia. Na mensagem de consciência de aliança, me baseei no quê? Davi e Golias. Básico, irmão, simples assim. Um exército acuado. Deixa eu falar para você, o exército acuado era o exército do Deus vivo. Mas os crentes, irmão. E o gigante lá, ha. Vem vocês, ha, vou matar. Quem quiser pode vir, o gigante, e eles tudo crente. Olhando para o gigante e vendo o preço do café. O gigante, e eles veem o preço da carne. O gigante dando risada, e eles vendo as escassez, os problemas familiares, as doenças que estavam cercando o mundo, e o gigante, e os crentes. Os crentes tudo acuado. Os crentes tudo dizendo, rapaz, não dá para mim não. O rei de Israel, acuado, porque se levantou um gigante. Mas havia um homem que se levantou contra o gigante e disse, gigante, eu sei quem eu sou. Consciência de aliança, consciência de justiça, consciência do Deus que tem, consciência de quem é em Deus. Eu sei quem eu sou, gigante. Você vem a mim com espada, com lança e com todo tipo de argumento, com todo tipo de afronta que você tem. E eu vou a você, em nome do Senhor dos Exércitos. Mas o que me chama, ele diz, quem é esse incircunciso para se levantar contra nós? Nós temos aliança. Quem é esse que se levanta contra nós? Nós sabemos quem somos. Aleluia. Você pode dizer comigo, eu sei quem sou? Aleluia. Se você souber quem é, irmãos, o gigante vai se levantar e você vai... Você sabe quem é? Ande como tal. Não deixa o gigante afrontar você não, irmãos. O desfecho de tudo isso é, seja educado na justiça. Ande nas verdades da palavra de Deus, ande na justiça. E você vai também usufruir de tudo aquilo que Jesus Cristo conquistou para você naquela cruz. Amém, queridos? Você tem a opção de escolha. Deus deu a você o livre-arbítrio. Você pode andar em fé ou andar em incredulidade.
Mas a incredulidade não agrada ao Senhor. A Bíblia diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Mas andar em fé é andar nas verdades de Deus. É andar na justiça de Deus. Amém, irmãos? Você foi chamado para andar nisso. Aleluia. Romanos capítulo 5, versículo 21, para fechar, diz que os que receberam a abundância da graça e o dom do quê? Reinarão, irmãos. Reinarão. Reinarão. Reinarão aonde? Na vida vindoura? Não, reinarão em vida. Reinarão aqui. Reinarão agora. Os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida. Aleluia! Glória a Deus. Você pode ficar de pé. O Ministério de Música pode subir. Aleluia!